A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós temos um estudo muito importante a respeito do arcanjo. O arcanjo Miguel. Com certeza você já ouviu falar. Ele é apresentado em 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e também em Judas, capítulo 1, verso 9. Muitas igrejas dizem que esse arcanjo era Jesus, ou seja, atribuindo a divindade de Jesus a um anjo. E eu quero provar na Bíblia que Miguel e Jesus não tem nada a ver, tem muita diferença. Miguel é mencionado 5 vezes na Bíblia, só. Em nenhuma dessas citações Miguel é apontado como sendo Jesus. A Bíblia mostra diferenças entre Jesus e Miguel. Vamos ver. Os anjos tiveram participação do nascimento de Jesus. Lucas 2, 9, verso 14. E no verso 11, o anjo chama Jesus de Salvador. Eis que hoje nasceu o Salvador do mundo. Jesus é o Filho de Deus. Miguel é anjo. 1 Tessalonicenses 4,16 não diz que Jesus é o arcanjo. Ali diz com voz de arcanjo. Isso não prova que o arcanjo é Jesus. É apenas uma comparação. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, veja bem, o Senhor te repreende. Ué, que Jesus é esse? Que vai lutar contra o diabo e pede para outro repreender. Não tem como. Muitos interpretam que o arcanjo era Jesus, mas a Bíblia prova o contrário. Aqui o arcanjo diz, o Senhor te repreende. Ele pede para o Senhor repreender. Mateus capítulo 16, verso 23, Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Aqui Jesus repreende o diabo. Há uma diferença muito grande entre Jesus e o arcanjo. Em Mateus 4, verso 10, Jesus ordenou, retira-te, Satanás. Em Lucas 10, 17, Jesus é chamado de Senhor. Veja bem, o arcanjo disse, o Senhor te repreende, o diabo. E aqui, em Lucas 10, 17, Jesus é chamado de Senhor. Então o arcanjo estava pedindo para Jesus repreender o diabo. E os discípulos disseram, os próprios demônios se submetem ao seu nome, e Jesus ainda dá poder e autoridade a eles para expulsar os demônios. Em Marcos 16, verso 17, Jesus afirma, em meu nome expulsarão demônios, falarão em línguas, pegarão em serpentes, e se beberdes alguma coisa mortífera não causará dano algum. Jesus é criador e não criatura. Veja a diferença. João capítulo 1, verso 3. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o primogênito da criação. Colossenses capítulo 1, verso 15 ao 26. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as invisíveis e as visíveis, tronos, principados e potestades. Tudo foi criado por ele e por meio dele. Tronos e potestades se referem a anjos. Ele criou os anjos, como ele seria o arcanjo. Anjos não podem ser adorados. Veja em Colossenses 2,18, ninguém preste adoração a anjos, e nem culto. Apocalipse 22, verso 8 e 9, prostrei-me aos pés dos anjos, que me mostrava essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse, não faças isso, pois sou conservo teu, e de seus irmãos os profetas, e dos que guardam a palavra de Deus. E adora somente a Deus. E Jesus é adorado pelos anjos. Veja em Hebreus 1, verso 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, disse, e todos os anjos o adorem. Em Apocalipse 5, verso 11, 14. Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, milhões, milhões e milhares, proclamando em alta voz, digno
é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, glória, honra e louvor. Toda criatura debaixo do céu, na terra, debaixo do mar. Aquele que está sentado no trono é o Cordeiro. Seja louvor, honra e glória e domínio pelos séculos dos séculos. E todos os anciãos se prostraram e adoraram. Miguel é um dos primeiros príncipes. Daniel 10, verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me persistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. Isso quer dizer que há outros iguais a ele. Jesus é o único, não existe outro. João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio da sua graça e de verdade, vimos a sua glória. Glória do unigênito do Pai. Ele é unigênito, único. Em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você entendeu aí a diferença entre Jesus e o arcanjo? A Bíblia mesmo prova que ele não é anjo. Jesus é filho de Deus. Arcanjo é criatura. Jesus é criador. O arcanjo não pode ser adorado. Jesus pode ser adorado. Amém?